Boa noite! Na aula de hoje nós vamos falar sobre as atenuantes das penas. O que são atenuantes das penas? São as causas de diminuição da pena por um crime e estão previstas no artigo 65 e 66 do Código Penal. Trata-se de um rol exemplificativo. Pois bem, falando agora sobre as atenuantes genéricas, depois que é estabelecida a pena base, o juiz considera as circunstâncias que atenuam a pena de um determinado crime. As circunstâncias atenuantes genéricas são assim chamadas pois estão previstas no artigo 65 do Código Penal e são aplicadas sempre a todos os crimes. São elas: o agente ser menor de 21 anos na data do fato ou ter mais de 70 anos na data da publicação da sentença, ter feito cometido o ilícito por desconhecimento da lei ou se enquadrar em alguma das linhas descritas no inciso 3º do artigo, ou seja, ter cometido o crime por considerar um valor social ou moral relevante, ter cometido o crime sob a influência de multidão tumultuada a qual ele não deu causa, confessar espontaneamente o crime perante a autoridade, entre os outros que podem ser verificados no inciso 3 e nas alíneas do artigo 65. Continuando, o Código ele não estabelece a quantidade mínima que pode atenuar uma pena. Porém, o STJ ele simulou na súmula 231, a qual diz: a aplicação de uma atenuante não pode levar a pena a um patamar abaixo do mínimo que é estabelecido abstratamente no respectivo tipo penal. Vamos a um exemplo? Pois bem, o tráfico de drogas, cuja pena estabelecida em abstrato ela varia de 5 a 15 anos. Se na primeira fase da dosimetria o juiz ter fixado um mínimo em 5 anos, será impossível atenuar essa pena. Ou seja, pelo entendimento do STJ, não poderá atenuar essa pena base, pois bem, ela foi fixada em 5, que é o mínimo abstrato. Continuando. Falando agora sobre a menoridade relativa. Dando continuidade no assunto, vou falar agora sobre a menoridade relativa. Apesar de possuir críticas, a doutrina majoritária, ela continua a considerar a menoridade relativa como a circunstância atenuante mais importante. Pois bem, Fabrini e Mirabete, eles explicam que as razões que levaram à diminuição da pena são a imaturidade do agente, que não completou ainda seu desenvolvimento mental e moral, sendo fortemente influenciável em decorrência do mau uso da reflexão. Ou seja, ele não pode não podem, no caso, igualar ele a uma pessoa que é maior de 21 anos, eles não estão no mesmo campo. Eles ainda fomentam que a presunção escampada no artigo 65, inciso 1, não se funda na incapacidade civil, mas expressamente na idade cronológica do agente. Boa noite a todos. Bem, dando continuidade ao trabalho, eu vou falar um pouco sobre as atenuantes constantes nas alíneas A e B do artigo 65, inciso 3 do Código Penal. A primeira delas é o cometimento do crime por motivo de relevante valor social ou moral. Bem, quando o legislador ele fala em valor moral, ele diz respeito aos sentimentos relevantes pessoais do agente, avaliados de acordo com o conceito médio da dignidade do grupo social no que diz respeito ao aspecto ético, onde as pessoas inconformadas com o que acreditam que seja falta de justiça acabam tomando atitudes por conta própria, do jeito que acreditam estarem certas. Então, nós temos como exemplo de valor moral o pai que mata o estuprador da filha, sendo motivo pessoal de sua vida particular, um sentimento de ordem pessoal, ou quando um traficante distribui drogas em um colégio e, sem ter como algum policial detê-lo, um pai de um desses alunos vê o seu filho viciado e mata o criminoso. Então, o relevante valor social, ele é reconhecido quando a gente comete o crime, passando a agir em consonância com o interesse da coletividade.
exigindo-se, então, que a emoção do agente seja violenta, além de, junto à injusta provocação da vítima e da reação imediata daquele. Então, essa emoção violenta, ela é resultante do severo desequilíbrio psicológico, que é capaz de excluir a capacidade de autocontrole ou reflexão. Outro exemplo também é quando um morador de rua que ameaça um conhecido ladrão para que este não se aproxime das residências ali situadas e atua inspirado por razão de relevância social também. Então, essas mesmas circunstâncias, elas são previstas como justificadoras do privilégio nos crimes de homicídio, lá constantes no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. E lesões corporais, no artigo 129, parágrafo 4º, de modo que seu reconhecimento pelos jurados no homicídio ou pelo juiz nas lesões corporais automaticamente afastam a possibilidade de atenuante. Assim, o pai mata ou agride o estuprador da filha e incorre, respectivamente, em homicídio ou lesão corporal privilegiada pelo relevante valor moral. Boa noite. Agora iremos falar sobre as circunstâncias atenuantes do artigo 65, inciso 3, a linha B, que são circunstâncias que sempre atenuam a pena, ter o agente procurado por sua espontânea vontade com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Nesta linha B, o arrependimento posterior e a reparação do dano nos seguintes termos: procurado por sua espontânea vontade com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências. Para que se configure o arrependimento, faz-se necessário os seguintes elementos: que seja logo após o crime, com espontaneidade, com eficiência e ainda com a finalidade de evitar as consequências. No entanto, na concepção de César Roberto Bittencourt, em seu Tratado de Direito Penal, a eficiência exigida pela atenuante não se confunde com a eficácia e limita-se ao esforço desprendido pelo agente para evitar ou minorar as consequências do crime e não ao resultado efetivamente conseguido, enquanto que a reparação de dano não precisa ser logo após o crime, bastando que seja antes do julgamento. Logicamente, esta previsão legal traz o seguinte: que essa atenuante não se confunde com arrependimento posterior, figura essa constante do artigo 16 do Código Penal, e tampouco tem a mesma abrangência e a mesma limitação desta previsão legal. Com efeito, o arrependimento posterior é a causa de diminuição de pena objetiva, enquanto que a reparação de dano não cabe aqui, bastando para sua configuração que seja voluntário e realizado antes do recebimento da denúncia, mediante a devolução ou reparação integral do bem jurídico lesado. Agora vamos falar sobre o crime cometido sob coação a que podia resistir ou incumprimento de ordem superior. A coação a que podia resistir pode ser física ou moral e pode ser resistível ou irresistível. A coação física irresistível exclui a própria ação, por ausência absoluta de vontade do agente, e a coação moral irresistível exclui a culpabilidade por eliminar um de seus elementos constitutivos, qual seja a exigibilidade de comportamento de acordo com a ordem jurídica. A irresistibilidade da coação deve ser medida pela gravidade do mal ameaçado, ou seja, dito graficamente, a ameaça tem que ser necessariamente grave. Essa gravidade deve relacionar-se com a natureza do mal e, evidentemente, com o poder do coator em produzi-lo. E na hipótese de coação irresistível, não haverá exclusão da culpabilidade penal, logicamente porque o sujeito pode agir em conformidade com o direito, ante a resistibilidade da coação. Por esta razão, se não lhe resistir, sendo esta resistível, haverá concurso de pessoas com coator. Porém, como existe a coação, como há ameaça efetiva, embora resistível, e o agente age por causa dessa ameaça, há uma diminuição do grau de reprovação e do grau de censura, e, consequentemente, uma redução de pena caracterizada por uma atenuante genérica. A coação a que o agente poderia resistir de acordo com o artigo 65, inciso 3 da linha C, na primeira figura. Pois bem, a mim coube trazer um pouco sobre o que vem a ser a atenuante nominada e também o concurso entre a agravante e a atenuante.
primeiro momento, a gente vai falar um pouco sobre a atenuante nominada, que também é conhecida como coculpabilidade. Ela está disposta lá no artigo 66 do Código Penal, que traz expressamente o seguinte texto: a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. As atenuantes inominadas são circunstâncias que não expressas na lei e por isso se submetem ao critério do magistrado. Como não são expressas as causas atenuantes, o agente posto à margem da sociedade, ou seja, o marginal ou criminoso, influenciado por essa circunstância desfavorável em se fazendo o criminoso, deve ter a sua culpa atenuada. Os defensores dessa teoria são Eugênio Raul Zaffaroni e José Henrique Pirangeli. Em outras palavras, se a pessoa não recebe boas oportunidades na vida para se desenvolver como ser humano, ou mesmo que receba sim as oportunidades, mas que essas sejam apenas ruins, caso ele venha a ser um infrator das leis da sociedade ou daquilo que foi constituído por aquele ambiente que ele convive, a sua culpabilidade, ou seja, o juízo de reprovabilidade, deveria ser menor. Assim, se configura a chamada coculpabilidade entre a sociedade, que nesse caso é omissa e injusta, e o infrator, que por ter essas oportunidades ruins se marginalizou e se tornou criminoso. Se vê ainda que não estaria o criminoso isento de culpa. Aqui não se fala da isenção de culpa desse criminoso, mesmo que marginalizado. Muitas vezes o indivíduo ele se vê em situações ruins, tais como a fome, a doença, a humilhação, enfim, o desespero, sendo obrigado, ou talvez, melhor até dizer, induzido a trilhar o caminho do crime, o que demonstraria o menor juízo de reprovabilidade em relação à sua conduta, segundo, lógico, essa teoria, né? Oportuno esclarecer que nem todos os esquecidos pela sociedade, os marginalizados pela sociedade, eles se tornam criminosos, dado que nesse aspecto aí há um determinismo absoluto. Mas, em contrapartida, a gente sabe que mesmo aqueles que tenham todas as boas oportunidades, muitas vezes se constituem criminosos. Portanto, me parece que, além do determinismo, se eleva a vontade do ser humano, o livre-arbítrio, nessa situação. Mas essa questão de vontade, de livre-arbítrio, ela fica mais para uma indagação filosófica, que não cabe aqui no momento. Em síntese, deixando essa questão filosófica de lado, a coculpabilidade, acredito eu, ela deveria ser utilizada em casos excepcionais, como uma atenuante genérica, para aqueles casos onde talvez nenhuma outra atenuante fosse aplicável, ou que fosse latente o agir da sociedade na vida daquele indivíduo. Quanto ao concurso entre agravantes e atenuantes, esse concurso ele pode ocorrer numa mesma conduta infracional penal, onde elas estejam presentes, concomitantemente, circunstâncias atenuantes e agravantes da pena. Para entender essa convivência simultânea, a previsão no artigo 67 do Código Penal, no sentido de que, isso o texto da lei nos diz, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. O dispositivo citado acima trata da preponderância das circunstâncias objetivas, ou seja, a reincidência, e as subjetivas, que são os motivos determinantes do crime e da personalidade do agente, sobre as demais quando houver o concurso. Neste caso, o julgador deve aplicar o quanto de aumento para cada uma dessas circunstâncias, desconsiderando que existe a previsão legal de preponderância delas, seguindo as etapas do critério trifásico, ou então
de forma motivada, lógico, compensar uma pela outra. Acreditamos que essa segunda posição não represente a melhor técnica para os fins de fixação da pena. Haja vista que cada circunstância tem seu peso e, segundo a sua configuração no caso concreto, merece só por si uma a uma a sua valorização, onde podem entre si ser mais ou menos qualificadas, de acordo com a formação da execução de cada crime. Quando cuidar-se de circunstância agravante ou de atenuante que não estejam relacionadas dentro das preponderantes, e houver uma ou mais que tenham esta qualidade, o julgador ele deve mensurar mais brandamente a questão e com um olhar especial à circunstância desprovida da característica prevalente, aplicando maior elevação àquelas com determinação de preponderância. Assim, segundo a posição que prevalece na jurisprudência, a circunstância atenuante da confissão espontânea e da maioridade do acusado preponderam sobre todas as outras circunstâncias agravantes, ainda que seja reincidência. Ou seja, trocando em miúdos, seria mais notório a observação do magistrado as circunstâncias atenuantes de confissão espontânea e minoridade do acusado, mesmo frente à existência de uma reincidência. Quando o artigo 67 do Código Penal diz que haverá preponderância, não quer dizer que esteja anulando totalmente a mensuração de outra circunstância que se contrapõe à prevalecência, tá? Na medida em que a norma codificada não determina a exclusão da outra circunstância ali relacionada, ela indica apenas a prevalecência daquelas consignadas na lei. Não existe aberração em interpretar-se que, segundo esse dispositivo legal, o julgador deve mensurar cada uma das circunstâncias, sejam agravantes ou atenuantes, devendo apenas dar maior mensuração àquelas que o legislador pretendeu dar relevância. Ainda há a necessidade de se considerar a previsão da Constituição Federal, que traz o seguinte: a lei regulará a individualização da pena, está lá no artigo 5º da Constituição, e o Código Penal, no seu artigo 59 no caput, prevê que o juiz estabelecerá a pena conforme seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Ora, se cabe ao julgador estabelecer a pena, segundo seu livre convencimento, e não havendo qualquer menção no citado artigo 67, que a gente já falou lá um pouco acima, determinando que o juiz deve abster-se, mensurar esta ou aquela circunstância agravante ou atenuante, é perfeitamente possível e legal que o julgador fixe um patamar para cada uma das modalidades de circunstâncias. Apenas deve-se atentar à prevalecência, à maior mensuração daquelas relacionadas no artigo 67. Na esteira, a determinação da jurisprudência para que as atenuantes de confissão e de maioridade prevaleçam sobre a agravante de reincidência, não se está pretendendo que a causa elevadora da pena não seja valorada, mas sim que se aplique maior quantificação às atenuantes em relação às agravantes. Assim, ao fixar a pena, o juiz, o julgador, aplica normalmente o critério trifásico no momento de valorar as circunstâncias, sejam agravantes, sejam atenuantes, quantificando em grau maior aquelas referidas no artigo 67, sem que uma compense a outra, ou haja exclusão de alguma quando existirem outras pela regra em estudo que sejam prevalentes. Eu espero ter atingido o objetivo do estudo e desejo a todos uma boa aula.